Bom, pessoal, então na primeira semana de aula tivemos algumas aulas introdutórias ao gerenciamento de projetos. A partir de agora a gente vai ver gerenciamento de escopo, sendo que grande parte do gerenciamento de escopo já foi visto na disciplina de Engenharia de Software 1. Na verdade, grande parte das técnicas de especificação de requisitos foram vistas na disciplina de Engenharia de Software 1. Então, essa aula aqui eu vou pular essa parte de técnicas e especificação de requisitos, porque foi vista recentemente e a disciplina com 210 ela é um pré-requisito para cursar essa disciplina. Então, o que é a gerência do escopo? A gerência de escopo envolve assegurar que o projeto contém todo o trabalho necessário para ser concluído com sucesso. E o foco principal da gerência de escopo é na definição e controle do que deve ou não ser considerado dentro do projeto. Então, o gerenciamento de escopo ele contém um conjunto de 5 processos, que envolve a coleta, a definição do escopo, a criação da estrutura analítica de projetos, que eu já vou mostrar para vocês o que alguns slides à frente, a validação do escopo e o controle do escopo. Os principais artefatos da gerência de escopo são possivelmente proposta técnica, documento de requisitos, documento de visão. Esses primeiros artefatos eles tratam especificamente do escopo do produto. E por fim, estrutura analítica de projeto, que trata o escopo do projeto. Eu vou detalhar o que é um, o que é outro, alguns slides à frente. Alguns conceitos importantes a respeito do gerenciamento de escopo. O PMBOK fala muito a respeito do termo de abertura do projeto. O que é o termo de abertura do projeto? É um documento que contém a descrição em alto nível das características do produto, dos objetivos, das premissas e das restrições do projeto. Esse termo de abertura do projeto ele é uma entrada para vários outros processos, tanto de gerência de escopo quanto de gerência de tempo, gerência de custo. Então é importante, especialmente para os simulados, guardar o que é o termo de abertura do projeto. Sempre cai recorrente em provas para certificação PMP. Um documento similar ao termo de abertura do projeto pode ser a proposta técnica, pode ser uma ata de reunião de kickoff, ok? Então, são exemplos de documentos que estão muito próximos ao termo de abertura do projeto. Algumas empresas adotam um documento que realmente se chama termo de abertura do projeto. Outras empresas utilizam outros documentos que são similares ao termo de abertura do projeto. Outro conceito importante são as premissas. As premissas são fatos que são considerados verdadeiros para fins de planejamento. Isso tem uma séria consequência para o gerenciamento do projeto. Se você adota algo como certo para fins de planejamento, se isso que você declarou como certo falhar, isso se torna um risco, se torna um problema, na verdade. Né? Nem um risco, se torna um problema efetivamente. Por exemplo, se eu tenho uma fase de homologação de um sistema Android que vai iniciar no dia 23/4/2014 e eu adoto essa data para a fase de homologação porque eu necessito de um conjunto de aparelhos celulares que foram comprados pela empresa que vão chegar no dia 22/4, ou seja, um dia antes, se essa premissa que eu adotei como verdadeira, que os celulares vão chegar nessa data, falhar, eu vou ter um problema, o projeto vai atrasar porque os celulares não chegaram, ok? Então, premissas são sempre fatos que vocês adotaram como verdadeiros para fins de planejamento. Outro exemplo, eu tenho que testar um outro software qualquer e eu conto com a colaboração de um profissional que está alocado num segundo projeto, que ele vai finalizar as atividades dele numa determinada data e vai vir para o meu projeto para ele fazer o teste do que precisa ser testado no meu projeto. Se esse segundo projeto falhar e esse cara demorar para vir para o seu projeto provavelmente vai ter um problema e um atraso, ok? Então isso são as premissas. Restrições é um fator interno ou externo que limita a execução do projeto. Por exemplo, o orçamento do projeto é de 130 mil. Perceba que assim, isso é uma restrição. Você pode falar, mas é uma premissa, você está adotando isso como fim de planejamento. Eu posso até considerar que também é uma premissa, mas antes de mais nada é uma restrição. É isso que eu tenho para gastar e pronto. O prazo para execução do projeto é até a data X. Isso é uma restrição também. Ok? Quarto conceito que é muito utilizado, que é muito visto em gerenciamento de escopo, é a linha base de escopo. O que é a linha base de escopo? É uma versão aprovada
da declaração do escopo do projeto, mais a estrutura analítica do projeto, mais o dicionário da estrutura analítica de projetos. Essa definição cai com muita frequência também em simulados para certificação PMP. Tá? Essa linha base de escopo ela é utilizada com muita frequência para o acompanhamento do projeto e após aprovada ela só pode ser mudada através de algum tipo de procedimento formal de controle de mudança, ou seja, eu tenho que registrar essa solicitação de mudança, essa solicitação de mudança tem que ser avaliado o impacto dela em termos de prazo, de custo, tá? E aí sim eu posso autorizar ou não a alteração da linha base de escopo. E ela normalmente deve envolver o maior número de stakeholders importantes possíveis. Tanto a sua análise quanto a sua aprovação deve envolver o máximo de pessoas importantes possível, ok? Bom, essa tirinha aqui fala um pouco a respeito de alguns problemas que exigem especificamente na definição do escopo, né? Por exemplo, o cara chega lá na fonte dos desejos e diz o desejo está sempre nos braços de uma mulher rica. Então, o que uma mulher rica gosta? A mulher rica gosta de um cachorrinho, do poodle, né? Não de um careca barrigudinho e de bigode. E aí, a mulher chega lá e diz, olha, eu desejo não ter que cozinhar, limpar, passar, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. E joga na fonte dos desejos. Mas ela não especificou exatamente o que ela quer, então a fonte dos desejos vai fazer com que ela se torne o marido dela. Então, mais uma piadinha. E por fim, o cara chega lá e diz que deseja ter o corpo que todas as mulheres desejam. Mas ele não especifica exatamente o que é o corpo que todas as mulheres desejam. O corpo que todas as mulheres desejam é esse aqui, né? E não necessariamente de um cara fortão. Ok? Então, a nossa preocupação aqui é na definição adequada dos requisitos do produto e do projeto e no monitoramento e controle adequado também, no monitoramento e controle das mudanças, etc. Então, o primeiro processo de gerenciamento de requisitos é coletar ou identificar os requisitos. É um processo de definição e documentação das necessidades dos stakeholders com o objetivo de atender os objetivos do projeto. Tá? E aí, quer dizer, isso é feito através da licitação de requisitos, ou seja, da coleta dos requisitos. Nós já discutimos todos esses slides que estão aqui até uns 10 slides para frente. Quem tiver necessidade ou dificuldade para ver isso aqui, eu vou disponibilizar o vídeo referente a essas aulas de engenharia de software, então não vou repetir isso aqui, porque senão vai ficar maçante. Vocês viram há pouco tempo isso aqui, ok? Então eu vou passar esses slides que eles já foram vistos na disciplina que é pré-requisito dessa. Bom, e aí nós temos um exercício de fixação aqui, assim como na disciplina de engenharia de software 1, nessa disciplina vocês vão precisar elaborar um projeto de desenvolvimento de software que vocês vão executar durante a disciplina daqui a 1 mês, 2 meses mais ou menos. Então eu gostaria que vocês identificassem os fornecedores de requisitos do sistema que vocês vão executar. Tá? Então, lembrando que fornecedores de requisitos são as pessoas que estão autorizadas a fornecer os requisitos do projeto e que têm capacidade para isso. Então, por exemplo, eventualmente dentro de uma empresa, um diretor de algum setor ou um consultor dessa empresa, eles são fortes candidatos a fornecer informações a respeito dos requisitos do projeto. Se vocês vão desenvolver um projeto por conta de vocês mesmos, que provavelmente vai acontecer, vocês mesmos vão ser os fornecedores dos requisitos. E aí, normalmente, é importante você identificar quando cada fornecedor de requisitos vai ser mais importante, ok? E eu gostaria que vocês também identificassem e justificassem quais técnicas vocês vão utilizar para fazer essa especificação de requisitos. Bom, passamos então para o processo de definir o escopo do projeto. Então, o primeiro processo ele envolve basicamente a extração dos requisitos, a identificação, e a partir do momento que você identificou os requisitos do projeto, identificou o fornecedor de requisitos, vocês vão detalhar o escopo do produto e do projeto, tá? Que são duas coisas diferentes. Então, qual que é a diferença entre esses dois conceitos que eu acabei de falar?
O escopo do produto, ele contém as características e funções que descrevem um produto. E normalmente as características ou funções de um software estão descritas numa proposta técnica, num documento de requisitos, num documento de visão, num documento de caso de uso, ou em artefatos que são similares a esses. Tá? Ou seja, existem só as características do software em si. Por outro lado, existe um conceito de escopo do produto. O escopo do produto envolve todo o trabalho que deve ser realizado no projeto com o objetivo de entregar o produto ou serviço com as características e funções que foram especificadas no escopo do produto. Tá? E aí a gente utiliza um documento chamado Estrutura Analítica de Projeto. Essa Estrutura Analítica de Projeto é um documento extremamente importante. É um documento extremamente importante que eu vou mostrar no próximo slide. Tá? Só uma informação importante, todas as técnicas que a gente viu anteriormente devem ser utilizadas, não todas necessariamente ao mesmo tempo, né? Mas todas elas podem ser utilizadas para realizar a atividade de detalhamento do escopo do produto mais especificamente. Tá? E é bom lembrar que esse processo ele deve ser executado preferencialmente em releases diferentes, em ondas sucessivas, né? De maneira periódica e frequente, em releases, em sprints diferentes. Tá? Isso é quase que uma regra em grandes projetos. Aqui está um exercício para determinar os objetivos em alto nível de um dos dois projetos que vocês identificaram na aula passada. Identificar também os requisitos do produto, tá? Quais características, funcionalidades o projeto deve ter. Esses requisitos devem ser identificados de maneira preliminar, tá? Nesse exercício por enquanto. E eu quero que vocês identifiquem as fases do ciclo de vida que vocês utilizariam para o desenvolvimento do projeto, ok? E para casa, essa na verdade é a aula 3, né? Na aula 4 eu vou deixar só para a gente tirar dúvida ou para vocês fazerem a especificação dos requisitos funcionais de sistema. Tudo bem? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque eu ainda gostaria de falar um pouquinho a respeito da estrutura analítica de projetos, e eu não quero falar correndo, eu quero falar de maneira mais sucinta, ok? Então ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.